seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros. Hoje vamos conhecer uma Retail Tech. Retail, na tradução da palavra, varejo, tech, tecnologia. Então, como a tecnologia inserida neste meio varejista vai potencializar o setor, seja ele ligado ao mundo digital, e-commerce ou até a loja física em si. Do vestuário até o ramo alimentício, por exemplo. Tudo isso e muito mais. Vem comigo a partir de agora, vamos conhecer uma startup especializada. Rodrigo Ribeiro. Bom, eu já expliquei inicialmente que o universo é ligado ao varejo e agora eu quero ouvir a história de vocês, de onde surgiu a ideia da startup, como vocês estão até aqui. Bacana. Acho que a Izio é uma jornada que começou em 2014, né? Teve a fundação, na verdade foi um movimento de levar para o varejista uma tecnologia que ainda não era mais popularizado do ponto de vista de acesso para os varejistas, que eram os clubes de fidelidade, né? Então, nesse momento, viu a oportunidade, poxa, vamos levar aquilo que os empresas mais sofisticadas ou os varejistas mais sofisticados na época, né, os maiores já tinham programas de fidelidade, mas os menores não tinham acesso a esse tipo de tecnologia. Então, foi aí que começou o caminho da Izio. Eu estou contando porque eu não sou parte dessa jornada inicial, né? Eu já sou uma outra geração aí para quem está começando, faz parte da história também das startups, né? Mudanças de gestão, né? Então eu entrei em 2020, né, na operação, então essa vivência começaram com os fundadores, o Léo e o Christian. Eles viram essa oportunidade de negócio e eles trabalhavam em instituições financeiras fazendo a gestão de cartão para o varejo, que era uma das mecânicas que existiam para fidelizar o cliente, mas ele não fidelizava toda a amplitude de potencial que existiam de consumidores da base. E aí, olhando os modelos que existiam, né, e referências também de fora, falou, não, os varejistas têm programas de fidelidade que conecta com toda a base de consumo, né? E aí eles desenvolveram e lançaram a primeira tecnologia nesse sentido para os varejistas, que foi o grande passo para onde a Izio está hoje, que é muito mais que isso, né? A gente evoluiu muito a jornada nesse sentido, né? Então eles começaram lá em 2014, tiveram todo o desafio aí de colocar um MVP para rodar, colocaram um varejista no interior de São Paulo, foi o segundo, foi o terceiro, aí uma rede colocou o produto para mais varejistas e veio crescendo. Eu entrei, tinha acho que cerca de 15 clientes nessa época. E a gente viu a oportunidade de fazer o quê? Fazer mais do que simplesmente, até esse momento, a tecnologia fazia o quê? Ela dava para o varejista a opção de identificar o consumidor, né? Então, fazer aquele processo de, olha, você se identifica na compra e o varejista dá algum benefício pelo fato de você se identificar nessa compra, né? Seja uma oferta, na época era basicamente oferta de desconto para o produto. E com essa informação, você poder gerar campanhas direcionadas. Então, para um consumidor que tinha uma tendência de comprar mais carne, você já leva o conjunto de itens associados ao evento de consumo de carne. Aquele que não consumia carne, né, respeitando cada consumidor, levava os itens que substituíam a carne nesse tipo de jornada. Então a tecnologia está muito baseada em identificação naquele monte de compra. Você já deve ter passado no supermercado e digitado lá, tem a CPF da nota e tem, não é em todo o Brasil, em São Paulo é muito forte, né, o CPF na nota, no Paraná também é muito forte o CPF na nota, mas também tem a pergunta que quer participar do clube, quer fazer a compra do se identificar no clube. E aí foi a jornada de empreendimento, de colocar aí essa tecnologia em muitos varejos. E a gente viu que a relação do varejista nessa dinâmica de frente de caixa e só identificação ainda era bastante limitada. E aí veio uma tecnologia, foi adquirida essa tecnologia, de colocar um nome, uma cara e uma tela para o consumidor, para falar, poxa, você faz parte do clube, né, do varejista, então tem aqui um aplicativo que você vê quais são as ofertas da semana, as ofertas já são segmentadas para aquele consumidor, ou seja, ele recebe aquilo que é de interesse dele, para ele ir até o supermercado e receber o benefício. Então esse começou a jornada aí de um app, a gente chama isso de white label, cada varejista tem a sua cor, tem o seu logo, e leva aquela informação para aquele consumidor dele. A fidelização do cliente que acontece bem por aí, acredito, não é? Então, a jornada do varejista para fidelizar, o primeiro desafio é convencê-lo a fazer parte do programa. Aí existe todo o termo de LGPD, então tem que ter o termo de aceite de participar do programa. E a partir do momento que o consumidor no caso é shopper, né, que faz as compras, ele faz a identificação o aceite desses termos, né, do clube, ele pode começar a receber as ofertas do varejista, né? Então ele aí faz olha, estou com uma campanha de um produto de limpeza para você.
Como tem no histórico compra de limpeza, esse aqui pode fazer sentido para você, eu te ofereço essa oportunidade de você comprar comigo. E a tecnologia evoluiu no sentido de a gente tinha basicamente essa dinâmica de preço, né? Hoje a gente já tem não só preço, tem o cashback, então a gente também faz dar o dinheiro para o consumidor na essência de ele fazer uma próxima compra naquele varejista, e aí é uma carteira digital que a gente chama dentro do aplicativo. Tem sorteios, então a gente opera também sorteios aí registrados na caixa para poder dar um incentivo de, olha, ganha uma cozinha, ganha alguma coisa, ganha algum benefício, você tem um número sorteado pela lotérica, então toda a tecnologia ajuda nesse processamento dessas informações. Enfim, a gente tem inúmeras tecnologias para criar dinâmicas com o consumidor, para fazer com que ele volte naquele varejista e fale, poxa, legal, esse varejista está olhando para mim e vale a pena eu comprar com ele. Então essa é um pouco a jornada da Izio no capítulo com o varejo, tá? Sim, e você entrou justamente no olho do furacão, que foi quando a pandemia começou, e também trouxe sensivelmente uma mudança de mercado quando a gente olha o mundo digital, que chamam, não é? O físico e o digital ali, lado a lado, a tecnologia também fomentando o e-commerce, por exemplo. Sim. E aí a gente até em algum momento cogitou fazer o e-commerce, mas foi interessante essa jornada para isso, porque o mercado crescendo, a gente estava colocando muitos varejistas com um programa de fidelidade, eu acho que teve uma vertente, uma de identificar consumidor e uma vertente realmente de substituir aquela compra física, né? Os varejistas não fecharam a porta, mas muitas pessoas deixaram de sair nas ruas. Acho que esse foi um movimento muito mais do shopper do que do varejista. O varejista continuou com a operação. A gente chegou a adquirir essa tecnologia que a gente tinha de aplicativo, ela tinha possibilidade de fazer e-commerce, mas a complexidade do varejo para gerenciar e-commerce, a gente falou, puxa, isso aqui é um capítulo que a gente não tem a competência e nem a energia suficiente para atender e fazer bem esse serviço. Então a gente, na linha de startup, né, ecossistema. Então tem empresas especializadas nisso, então a gente se associou às empresas, ficou parceiro das empresas que fazem essa jornada do e-commerce e a gente unifica essa experiência junto com o consumidor. Então essa eu acho que é a cabeça aqui que a gente avançou bastante nesse capítulo aí durante o período da pandemia. Rodrigo, tem uma diferença sensivelmente que a gente pode falar aqui de ramo, por exemplo, o ramo alimentício demanda tal coisa de vocês como startups, do vestuário tal outra. Tem uma personalidade específica do aplicativo ou da função startup para o ramo ou não? A gente é muito especializado em varejos que a gente chama de alta frequência. Então, é o varejo que tipicamente tira a pessoa de casa, né? A gente é muito físico nesse sentido. E estamos indo mais levando a digitalização para esse ambiente físico. Então a gente está falando aí de consumo alimentar, consumo farmacêutico, consumo pet. Então são o tipo de consumo que as pessoas saem com frequência para fazer compra dentro de um ambiente físico, tá? Os modelos são diferentes. As pessoas e o que elas gostam de receber são diferentes para esse conjunto de realidades, né? Então a dinâmica quando a gente vê com o varejo alimentar, onde é o grosso nosso é varejo alimentar. É muito diferente do varejo de farmácia. Qual seria uma que você poderia citar assim? Qual é o ponto? Primeiro, que a farmácia tem toda a relação de confidencialidade com o parceiro, então eu não posso pegar uma mercadoria que é de uso de uma doença e explorar isso. Então isso é uma sensibilidade muito forte e tem toda uma legislação para isso. E é uma coisa que o varejo farmacêutico tem que gerenciar muito bem. Porque do ponto de vista de informação, a informação do ponto de vista de bytes e dados, né? Comprar um remédio tarja preta, né? Ou comprar um arroz é um EAN, é uma nota fiscal, é um pagamento. Para eles, ele vai considerar como um item consumido. A forma que ele vai associar outros itens e jogar isso é o que é a parte sensível do modelo. Eu não posso jogar isso de uma forma agressiva para um diabético, enfim, eu preciso ter um certo cuidado, que é diferente de alguém que consome um produto de limpeza, né? Então, acho que são situações de consumo diferentes que a máquina nunca vai entender. Então precisa ter o olhar humano para fazer essa diferenciação aqui. É legal ver isso, justamente pelas diferenças que você acaba de citar e também pela questão das pessoas que temem muito, a tecnologia vai substituir força de trabalho. Não, ela vai ser aliada se você souber utilizá-la. Acho que assim, que substituições que acontecem, né? No fundo, a história sempre mostrou que a tecnologia gerou mais trabalho do que matou trabalho. Talvez a gente esteja no momento de reduzir alguns tipos de trabalho, mas amplia muito. A gente tem o maior déficit, eu acho, de programação da história. Então, a quantidade de profissionais de programação, eu vi números de 400 mil, de 500 mil, já vi números extraordinários nisso. À medida que a gente vai desenvolvendo tecnologia, vai aperfeiçoando,
mudam os modelos de negócio. Os modelos de negócio exigem novas tecnologias. É um ciclo. Se retroalimenta. Então, lá atrás, quando começaram a desenvolver tecnologia, não existia o conceito de UX. Quantos profissionais de UX existem hoje? Então, cada vez mais você vai vendo a especialização do conhecimento da tecnologia, né? Profissionais de segurança da tecnologia. Então, a gente contrata um monte de serviços de terceiros, que são coisas especialistas, de segurança da informação, né? Que não dá para você desenvolver unicamente. Então, você tem que comprar isso de fornecedores especialistas nisso para você aprimorar todo o teu arcabouço tecnológico. Isso no passado não existia, né? Era tudo físico. Bom, então entendido até aqui a ideação, a dor de mercado que vocês observaram, figura do investidor, que eu acho que também é super importante para qualquer startupeiro. Como é que foi para vocês? Aqui tem uma jornada em que teve uma evolução do investidor e uma evolução da startup, né? Eu entrei e vi essa história acontecendo, né? A startup, ela teve um aporte em 2016, 15 ou 16, né? Era uma empresa operava cartões. E aí, nessa jornada, o Christian até conta muito isso. Ele falou assim, tinha um momento que o investidor queria que ele, a Izio, né, virasse um departamento da empresa. Queria trazer a tecnologia para a jornada do negócio, que fazia parte, né, do investidor, era um negócio mãe dele, e ele queria jogar lá para dentro. Ele falou, não, eu não quero essa jornada, eu não quero voltar a trabalhar dentro de uma estrutura desse tamanho, eu sou empreendedor, né? O Christian tem muito disso, sou empreendedor. E aí ele decidiu, não vou fazer isso. E aí entrou o fundo, que é o fundo que a gente chama Indiana, comprou a participação desse outro investidor e fez o aporte. Fez o aporte e o fundo foi assim, deixou o investidor tocar. E aí o Christian e o Léo continuaram na jornada. E aí eu fui chamado, olha que interessante, falou, puxa, a gente prometeu dar um apoio para o investidor e a gente acabou numas jornadas internas do fundo se perdendo um pouco, nesse sentido, entre aspas, né, dando foco em outros assuntos e deixamos o Christian e o Léo muito à parte. Então, vai ajudar eles. Então, foi esse o momento de entrada meu, inclusive, nessa jornada. Falei, olha, vim aqui para a gente fazer as jornadas de dar continuidade para a tese de investimento, o que a gente precisa ajustar, onde a gente precisa colocar mais recursos, enfim, tivemos uma ótima discussão nesse sentido, foi aonde a gente pivotou mais ainda o modelo. Então, juntou mais cabeça, acho que teve o papel do fundo, né, quando ele comprou a participação, de pivotar mais o modelo, para a gente ampliar o horizonte, para não ficar exclusivamente no mercado somente da tecnologia para o varejista. O que a gente viu dessa indústria, né? Existem muitas ineficiências, o mundo é feito muito de ineficiências, no sentido de a indústria vende para o varejo, vende para o consumidor, e nas relações comerciais e toda essa cadeia de entendimento tem muito dinheiro na mesa mal utilizado. E vocês também conseguiram identificar e acionar algum mecanismo que pudesse Perfeito. Utilizar. Então, onde está a essência? São muitos mecanismos de incentivos de venda, né? Que eu faço ali, poxa, eu vou comunicar ali para o meu varejista, fazer incentivo para o consumidor. E aí o varejista tem 555 mil coisas para fazer. Aí entra o dinheiro para fazer uma campanha para o consumidor, deixa de fazer a campanha, faz além do que devia fazer. É uma dinâmica, óbvio, tem os mais estruturados e menos estruturados, mas é uma complexidade de gestão muito grande. Para deixar na mão de um humano que vai fazer isso na base da planilha, na base do cálculo. Então, a tecnologia vem para organizar essa jornada. Só para entender de forma prática, direta, a ação de vocês. Viabilizar indústria, espaço final, seja farmácia, seja supermercado, vocês estão no meio disso, para viabilizar por meio de aplicativos e tal, essa fidelização do cliente, esse entendimento de quem é o shopper. Exatamente. É isso, entendi. Olha, até aqui entendi. Agora... E aí, de novo, né, a gente tem um monte de gente programando, tem tanta tecnologia embarcada, né, que você acaba esquecendo o que você está fazendo no final do dia. Mas a gente está simplificando a vida da indústria, está facilitando a vida do varejista e no consumidor no final do dia, a gente tem essa cabeça de toda ineficiência gera um preço maior de produto. Então, se a gente for mais eficiente nesse processo, vai ser um preço mais acessível de consumo. E é isso aí, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas fica por aqui. Na volta do Startupeiros, muito mais detalhes sobre a Retail Tech. Até já!
Agora, Rodrigo, até aqui a gente já viu alguns processos, né? Entendeu como é que funcionou particularmente para vocês. Toda startup tem que ser escalável, né? O negócio tem que dar não só rentabilidade, mas ser uma crescente. Também funcionou para vocês, obviamente, assim? Eu gostaria de saber detalhes. Então, olha, sim e não. Sim e não? Sim e não. Implantar CRMs, né, esses programas de fidelidade, ele exige muito do humano. Não é uma coisa que você abre uma tela, aperta 3 botões e está funcionando. Precisa ter compreensão, o que eu vou fazer amanhã, tem campanha, tem envolvimento de fornecedores. Então, a escalabilidade dele é muito limitada. Não é que eu consigo colocar 50 num dia. Poderia fazer isso, precisaria ter 1000 pessoas. Né? Uma força muito maior. Muito maior, mas exige uma dinâmica humana em cima disso. Apesar de ter a tecnologia, a adoção da tecnologia para essa finalidade, ela exige. Então, ela é pouco escalável. Sim. Aí você fala, poxa, mas então por que vocês estão fazendo isso? Por outro lado, a gente processa muita informação. A gente tem uma equipe pequena. A gente processa 12 milhões de CPFs. Olha. É um volume bastante. Então, a escala está na capacidade da gente, como um grupo pequeno, ter um impacto relevante nas transações do varejo. Então, outro evento que foi muito bacana de escalabilidade, a gente adotou a tecnologia mobile, né, para fazer relação com o consumidor. A gente tinha, quando os empreendedores que fizeram o primeiro código, eles estavam com a ideia de colocar no final do ano, acho que são 10 mil pessoas dentro para usar a ferramenta. Hoje a gente tem mais de 1 milhão de pessoas. E isso num prazo muito curto de tempo. Nem a gente imaginava essa velocidade de adoção da tecnologia. Não imaginava tão grande. Estamos aprendendo. Tem muito de usar, reusar, por que está usando tantas vezes. Então tem todo um aprendizado que a gente... Era uma tecnologia que não existia, passou a existir, teve um boom de uso, as pessoas estão reusando, e o que mais dá para evoluir em cima de tecnologia disso? Então, esse capítulo é muito escalável. A gente não tinha mecânicas de cashback para o varejo, a gente colocou a gente foi pioneiro nessa dinâmica de levar para os varejistas essa alternativa de cashback. Cashback está super em alta, não é? Super em alta em outros ambientes, mas não para os clubes de fidelidade. Então, a manifestação de benefício para um clube é de levar um cashback. E como você idealiza isso? Tipo, cashback é um dinheiro de volta que você tem pela compra que você faz. Mas como é que funciona isso? Por trás é toda a tecnologia de sensibilização é um conta corrente no final do dia, né? Que a gente vai sensibilizando transação a transação. Então, existe uma regra, que é você a cada R$100 em compra ganha 5 de cashback. Então, eu tenho por trás disso, primeiro, a identificação da compra, a identificação daquela pessoa que tem esse benefício, que me sensibiliza o sistema e vai apurando o saldo. Tenho 5, tenho 10, tenho 20. Ele usou, fez a transação de consumo, aí eu reduzo o valor. Então, eu tenho toda essa jornada, né, de sensibilização e consumo desse cashback sistematizada. É banco de dados, basicamente, né, e código fazendo os eventos. Então, essa é a jornada. E eu estava falando da escalabilidade, né? Então, quando a gente faz um código, e aí a gente vê que esse código, ele per si, por exemplo, o código do cashback é um código altamente escalável. O mesmo processamento que eu faço para eu faço para N. Aí tem cliente que fala assim, não, muda a fórmula de você fazer conta do cashback. Eu falo, se eu fizer isso, eu vou ter que fazer para N. Esse é onde eu entro em conflito. É só um algoritmozinho ali, alguma coisa do ali, software se alguém me pedir alguma coisa para mudar, eu tenho que falar que não. Sim. Por isso que é padronizado. Porque eu vou afetar, nesse sentido. É padronizado. Então, a forma de eu fazer a apuração de quem é o vencedor da campanha tem uma regra, tem uma lógica. Ela é padronizada. Se eu mudar, eu vou mudar e vou sensibilizar todos os... Então, eu tenho que garantir que esse meu core, ele é muito único, né, de cálculo de processamento. Aí eu ganho escala. Legal. Outra coisa que a escala que a gente vê é o uso de nuvem. Uma das principais dores aí para todo mundo que faz código é o custo da nuvem. Não sei se alguém já comentou disso. É caríssimo. Toda vez que você roda um algoritmo, você está pagando por evento de processamento. Toda vez que você gera mais registro, gera mais banco de dados, você está pagando pelo consumo de espaço. Você paga por máquina que está usando isso. Então tem toda uma engenharia por trás, que a gente gasta muita energia com isso, para reduzir justamente essa conta. Senão o serviço que eu faço fica muito caro para quem está consumindo. Olha, interessante isso, porque pode ser uma trave aí que muitos startupeiros podem... E aí uma coisa que ninguém vê, tá? É colocar o cenário de estresse, né? E aí o negócio cresceu. Não é de imediato. A gente teve uma situação aqui que a gente tinha servidor próprio. Até para evitar custo de nuvem, tinha o servidor próprio. O servidor próprio, ele tinha uma capacidade
para os técnicos vão gostar, 256 gigas de memória RAM. Os técnicos. Os técnicos vão olhar e falar assim, nossa, uma máquina com esse tamanho. Esse grande. tipo de máquina, na nuvem, não faz nem sentido. Sim. Mas tinha, para poder sair da nuvem e não pagar conta da nuvem, investiram em máquina. Só que aí fizeram um movimento de fazer códigos com esse tipo de ambiente de máquina. Quando esse código vai para a nuvem, não funciona. Aí você tem que refatorar todo o código para poder processar, porque as memórias na nuvem são muito menores. São coisas técnicas que fazem a diferença. O ponto aí para todo mundo que tá montando, né? Tem muita gente usando vários bancos de dados diferentes e aí tem muita coisa de graça dos clouds que estão dando. Tem que fazer a conta, quanto puder, quando der volume, quando der escala. Imagina o momento 5º ano, né? Tu pega o teu plano lá do 5º ano, traz para o momento presente, vê o volume de transações, o volume de dados que você vai fazer e a conta no cenário de pagamento desses serviços. Porque isso tem que estar na precificação do produto. Para não ter desperdício nem falta de lucro para vocês de aponta. É não trazer escala para o negócio. Acho que é das principais contas que tem essa daí para considerar. Eu não ignoraria. Não ignoraria porque, de novo, a hora que você vê, de novo, eu comecei a colocar o usuário para dentro, começa a ampliar a máquina, começa a ampliar o banco de dados, fala, nossa, esse foi uma dor. Talvez aí seja a ponta de migra. Crescer e manter o crescimento ou crescer e cair, né? Não se manter. Na verdade, é onde começa a consumir muita caixa, né? Então, se o teu modelo de negócio não estiver gerando caixa suficiente para pagar essa conta, você cresce e queima caixa. Que interessante. Porque as faixas, normalmente, tem faixas de uso, de consumo, você não paga nada, você tem muita isenção. Aí você entra numa situação de uso. Aí você começa a pagar um valor relativamente tranquilo. Depois, quando está no modelo mais maduro, a conta muda. Rodrigo, houve uma mudança também grande na forma de consumo, ou seja, a gente tem redes sociais, internet influenciando bastante na forma de você chegar até a ponta do shopper, do consumidor em si. Como é que vocês olham também para isso? Porque é um desafio, né? Onde a gente tinha campanha publicitária, outdoor, tal, hoje mudou muito. Foi muito para o celular, tô aqui, vejo, sou influenciado ou não. E aí, vocês? Aprendendo. Acho que assim, ninguém sabe ainda para onde vai esse negócio. Assim, mídia aberta, massiva, tem o seu papel, o seu impacto, né? O que já foi um movimento que acho que o Google já fez isso, o Facebook já fez isso. Todo o consumo de serviço online fica metrificado. Então, à medida que ele joga um investimento no ambiente desse e realiza, né, no digital, fez uma compra digital, foi um e-commerce, pronto. Eu fiz a conta de quanto eu investi, quanto que gerei de receita em cima disso. É um modelo mais racionalmente, economicamente gerenciável. Qual é o grande ponto? O mundo não é todo digitalizado, o mundo não está com toda a informação na mão. Então essa migração que teve de mídia, e aconteceu esse movimento, né? Eu acho que era o maior mídia do mundo é Google, né? Facebook e Google são os dois tops aí que estão nesse mercado. O futuro vai ser um pouco entrar no mundo físico, e aí eu acho que a palavra digital vem muito bem a calhar. Porque cada vez mais eu vejo que a busca por uma eficiência numa verba de comunicação está muito forte. Interessantíssimo. Então, se jogar no outdoor e eu não sei o que o outdoor gera de resultado, se bem que tem as métricas, você tem as volumetrias de pessoas passando na frente, mas quanto aquilo efetivamente impactou na compra? É uma hipótese. Eu já vi outdoor com QR Code, sensacional. Sim. Aí ele bate lá o QR Code, faz a compra, eu sei que veio daquele outdoor. Então eu vejo muita transformação ainda com o tempo. Vai ter, acho que, o papel dos shoppers, né? Falando, eu quero ser empoderado disso, vai ter o valor da minha informação, vou vender isso. Já tem empresas trabalhando esse assunto. Eu acho que as próprios anunciantes vão buscar mais eficiência também nas mídias, né? E fazendo novos testes. A gente é um exemplo disso. Porque a gente joga comunicação pro shopper. O shopper, eu vejo o evento de compra, isso que eu anota. Sim. Então tem uma relação de ação e efeito interessante. Como que isso vai se configurar no futuro, eu não sei. Mas não vai ser o que foi, né? O que é hoje, com certeza não. Acho que vai ser muito, muito diferente. O caminho se faz ao caminhar, não é, Rodrigo? Rodrigo, para finalizar, dicas possivelmente que você pode compartilhar com quem nos assiste ou considerações finais? Acho que a gente está numa fase, assim, dica, né? Acho que a gente está numa fase muito de resiliência. A gente vivenciou um boom aí de startups, um momento de investimento muito forte. Acho que as operações estão mais seletivas, então acho que tem que fazer boas escolhas no momento.
né? Então todo mundo aí tem a sua continha de quanto tem de caixa, quanto dura, até quando fica, né? Acho que tem esse olhar para dar, buscar sempre o quanto antes, né? Aprimorar o modelo de negócio para monetizar, não ficar muito no sonho. Eu acho que aí enfim, é meu ponto de vista aí, de deixar muito para frente da monetização da receita intrínseca do modelo que você está construindo para frente. O esforço nisso é uma jornada importante que vai melhorar o modelo de negócio. Então, se você não está monetizando, se está monetizando pouco, muda, meio que para fechar as contas. Aí vai calibrando, porque é um aprendizado. Olha, muito obrigada pelas contribuições, sucesso sempre para vocês. Obrigado. Foi interessantíssimo ver o universo do varejo aqui explicado. Legal. Obrigado, prazer aí. É isso aí, ficamos por aqui. Espero que você tenha aproveitado, conhecido mais sobre esse universo da startup ligada ao varejo e também a tecnologia inserida no meio. Até o próximo Startupeiros.